Olá, amigo investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual Dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fundo BCR11, que é o Banestes Recebíveis Imobiliários, tá bom? Vamos falar aqui, ler aqui um pouco do relatório dele, falar de como é que está o desempenho, como é que estão os gráficos, como é que estão os índices, um pouco de como está hoje e um pouquinho aí das perspectivas para o futuro. Lembrando que essa aqui não é um conselho de investimentos, e essa não é uma análise aprofundada do prospecto, é só uma análise superficial aqui para que você possa conhecer um pouquinho mais do fundo e ter algum embasamento aí para estar analisando melhor esse fundo, tá bom? Então vamos falar aqui do primeiro das cotações, né, do fundo. Vamos ver aqui como é que tem se comportado a cotação historicamente. Então nós vemos desde de julho de 2015, né, quando ele valia R$100. Aí hoje já está valendo aí R$113. Então valorizou bastante desde então, em 2 anos, tá? Bem interessante a questão da cotação. Agora vamos ver aqui as distribuições, tá? Ok. Vamos ver a série histórica aqui de distribuições. Você veja bem que aqui a distribuição no começo estava na faixa de 0,79%, foi crescendo, chegou a 1%, 1,21%, 1,19%. E agora vem caindo. Vem caindo. Tá. Por que esse fundo vem caindo o rendimento? Para que você entenda isso, é preciso que você entenda que esse aqui ele é um fundo de papel. E o que é um fundo de papel? É um fundo que investe em renda fixa, em outras palavras, tá? E esse fundo, eu vou puxar aqui o relatório dele. Vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui o perfil do fundo. Banestes, fundo imobiliário, ele investe em quê? CRI, LCI, LH, cotas de fundos imobiliários, renda fixa e debêntures. Tá ok? E o índice do fundo de referência, o benchmark, é o IGPM mais 6% ao ano. Tá ok? Então, em outras palavras, o rendimento do fundo vai variar de acordo com o IGPM. E o que é o IGPM? É a inflação dos imóveis. Certo? Nós estamos num período do Brasil de crise econômica, certo? Então o que acontece? Os fundos de papel, os fundos imobiliários de papel tendem a cair também, porque os índices de IGPM, o mercado imobiliário em crise, em recessão, ele tende a cair. Então existe uma queda também nos rendimentos dos fundos de papel. Tá ok? Vou ler mais detalhadamente esse relatório, mas primeiro eu quero que você entenda aqui o que tem acontecido ultimamente. Na questão daqui do IGPM, como nós já vimos, esse fundo ele reproduz IGPM. Então no ano passado, 2016, você vê esse gráfico em azul claro aqui, estava já apresentando sinais de queda. O IGPM já começou aqui em julho, já começou a cair, já começou a cambalear, que chegou a ficar negativo em novembro de 2016, aumentou um pouco. Em 2017 ele vem numa queda do IGPM, ó, tá negativo, certo? Então, obviamente, fundos que estão associados a IGPM, e você vai ver também que esse fundo está associado à inflação. Então, veja só o acumulado aqui da inflação nos últimos anos, né? A inflação vinha aqui no governo Dilma alta, né? Como sempre foi no Brasil. Mas aí o que aconteceu? Lá em 2014, a Dilma, para se reeleger, ela controlou o preço da energia. Ela pegou as estatais da energia, controlou o preço para maquiar a inflação, para ela poder se reeleger, e assim em 2015, quando ela se reelegeu, ela soltou o preço, né? Então a inflação disparou, e agora, devido a isso, está todo mundo quebrado, endividado, o país está na recessão e os índices de inflação estão diminuindo muito ultimamente, tá? Então olha só, em 2017 estamos aqui com 1,43%, o menor índice registrado de inflação aqui, ó. Entendeu? Então você vai ver que esse fundo ele também está associado à inflação, ele está associado ao IGPM, que está numa queda, está numa negativa muito forte, tá? Banestes, fundo imobiliário. Vamos ver aqui o que é importante a gente tá dando uma olhadinha rápida aqui, batendo o olho e olhando, né? Primeiro administrador, Banco Fator. Vamos lá. Vamos puxar aqui o reclame aqui do Banco Fator. Bom, não tem dados sobre esse banco, né? Como você pode ver, sem índice. Então, creio que não seja um banco muito conhecido, né? E as poucas reclamações aqui são bem negativos, né? Tá. Então isso é um fato importante de se analisar, né? Não tem índice registrado no Reclame Aqui, esse banco. Então você já pode acender aí uma luz de alerta,
tá? Não estou descartando esse investimento aqui, tá? Estou só falando um fato aqui que estou observando, certo? Então vamos lá. O que mais que a gente pode ver de interessante aqui? Bom, taxa de administração 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, certo? Benchmark, como falar, o índice de referência de rentabilidade é o IGPM, mais 6% ao ano. Como o IGPM tem caído, então, como você pode ver, distribuições aqui, a tendência é cair também. Ele vinha em janeiro de 2017 a 1%, e vem caindo. Hoje em dia pagando 0,74% ao mês, que ainda é uma rentabilidade excelente, né? Apesar da crise, ainda é uma rentabilidade formidável, tá? Bom, então o que mais? Vamos lá, voltar aqui tá? Que é índices financeiros, não vou ler agora. Então aqui ele falando dos rendimentos que eu acabei de falar, ele mostra aqui o dividend yield tem caído, né? Como eu já mostrei aqui, por conta da queda da inflação, da crise econômica, por conta da queda do IGPM, é natural que venha cair os rendimentos dos títulos de renda fixa do fundo, certo? Então aqui ele mostra uma relação de todos os ativos, né? Você vê aqui CRIs, né, principalmente, e você vê os ratings, né? Não tem agência de rate que fez essa avaliação aqui, pelo menos nesse relatório eu não consegui encontrar, certo? Mas, segundo esse rating aqui, eles estão bem avaliados de maneira geral, né? Alguns títulos CRI aqui não tem avaliação, certo? CRIs que não tem avaliação nenhuma, não tem rating, eu considero arriscado, né? Já os que tem, quanto mais as, é mais seguro, né? De forma geral, mas não tem dizendo qual é a agência que fez esse rate, pelo menos nesse relatório, certo? Mas de forma geral, nós podemos dizer que são bons ativos, ok? Vamos a ele pega a composição da carteira por índice de rendimento, né? Ele é um fundo que está principalmente ligado ao IPCA e ao CDI e também em grande parte pelo IGPM. O IPCA é a inflação, o CDI acompanha a inflação, né? Quando a inflação cai, que é o que está acontecendo agora, o governo ele tende a baixar o CDI. Não, o governo não. O CDI é um índice entre bancos, certo? O índice CDI ele tende a baixar também, porque a Selic cai. Então é tudo ligado. Então, no momento de crise, o fundo tende a render menos, obviamente, tá? E a composição da carteira por ativo, tá? 75% são CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, tá? 10% renda fixa e 3% LCIs, ok? Em relação à liquidez aqui, você vai vendo desde 2016, a liquidez ela teve alguns picos, mas de forma geral tem vindo uma tendência de alta aqui, a liquidez, tá bom? Então é isso, é uma análise bem rápida aqui do Banespa, um fundo de papel, fundo administrado pelo Banco Fator. O Banco Fator não tem muitos dados, é um fundo que ele está associado ao CDI, ao IGPM, principalmente, e ao IPCA. O que mais pode dizer? É um fundo com bons ativos, que investe principalmente em CRIs, certo? Mas, opinião, tá? Não vou dar conselho de investimentos, não. Mas, opinião, existem fundos de papel com ativos de melhor qualidade e que e mais confiáveis do que esse, na minha opinião, certo? Mas, de qualquer forma, é um bom fundo aí para você estar avaliando, tá certo? Eu recomendo que você dê uma estudada mais aprofundadamente, tá certo? Então é isso, eu espero que tenha gostado do vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, ou então se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que vai ser um prazer estar respondendo aí. Valeu, abraço e até o próximo vídeo.